No desgoverno do diz, desdiz, faz, desfaz, como ficam os seguidores de Bolsonaro depois dos últimos fatos na semana da independência mais conturbada da nossa história? Olha só. Quem são os personagens dessa espetacularização e o que realmente está por trás das ameaças e recuos provocadas pelo presidente e seus apoiadores? Elisiário Máximo, comece aí discernindo a respeito disso e depois Nonato também aproveita e dá continuidade. Por favor. Os seguidores do Bolsonaro vão ficar onde estão. Onde estão. Sobrou muito pouco seguidor do Bolsonaro. A verdade é essa. O Bolsonaro, ele sabe que perdeu todos os seus seguidores desde quando ele não conseguiu montar um partido. Lá atrás, o Bolsonaro tentou montar um partido chamado 38. Lembra disso? Ele tentou. Ele precisava colher assinaturas e essas assinaturas precisavam ser reconhecidas em um cartório. Ele não conseguiu montar o partido. Desde lá, ele vem tentando um golpe, porque ele sabe que ele perdeu a aclamação popular. As pessoas conheceram o Bolsonaro quando ele sentou na cadeira de presidente da República. As pessoas conheciam sobre o Bolsonaro as fake news. O Bolsonaro sempre teve um gabinete em Brasília de 5ª categoria. Este homem nunca fez nada. Ele passou anos sentado em Brasília sem fazer nada, só defendendo a própria família. E por um destino muito cruel, ele caiu sentado lá naquela cadeira lá e virou o presidente do Brasil, de uma nação magnífica. A demonstração que o Bolsonaro não tem mais ninguém é o que as pesquisas estão mostrando. As pesquisas estão indicando que o Bolsonaro não vai ser nem a segunda via. Na minha opinião, o Bolsonaro nem vai disputar a eleição, na minha opinião. Com esse chamamento que ele fez, ele tentou várias vezes dar o golpe. Mas esse último, no dia 7 de setembro, ele foi por tudo ou nada. E os políticos, os senadores, os deputados federais, esperaram ver o briefing, um jogo de cartas do Bolsonaro. Esperaram. O Bolsonaro, com várias igrejas, vários pastores apoiando ele, o mais ferrenho de todos, aí, militantes do Bolsonaro, o Silas Malafaia, eles não conseguiram colocar no ato do dia 7 250 mil pessoas. 250 mil pessoas para um país de 213 milhões de pessoas é uma coisa simplesmente insignificante. E com recurso de um agronegócio, não de todo o agronegócio, de uma parcela de um agronegócio criminoso. Houve recurso privado, houve recurso público que vai ser investigado e o Bolsonaro vai pagar por isso. Os apoiadores do Bolsonaro vão voltar para dentro da caixinha, que estavam dentro da caixinha, que é o que tem o que mais de pior que tem no Brasil, é o militante, o que votou enganado, que votou através de fake news, é o cara que tinha 70 anos de idade, que tinha 60 anos de idade, que estava preocupado com a violência no Brasil, Mas aquele militante do Bolsonaro que fez campanha para ele, que compartilhou, que fez vídeo, que fez live, esse aí vai voltar para dentro do armário e vai esperar o meu malvado preferido 2 para ele apoiar. E são poucos. Se foi 220 mil, 250 mil pessoas entre Brasília e São Paulo, o Bolsonaro deve de ter de apoiador hoje, desse nível aí de zumbis, ele deve de ter uns 600 mil. Não tem mais do que isso. De apoiador, de internet, para compartilhar, para ficar perturbando todo mundo, o Bolsonaro não tem mais de 600 mil pessoas. A verdade é essa. Tanto é que o Lula já passou o Bolsonaro nas redes sociais. Porque o que o Bolsonaro tinha muito, não vou nem dizer Bolsonaro, né? Vou dizer os apoiadores do Bolsonaro. Era militantes robôs que tinha nas redes sociais. Conforme a CPI da fake news foi adiantando e os ministros do Supremo Tribunal Federal foi bloqueando esses canais que tinha esse monte de robô, ele vai cada dia mais perder militância e cada dia mais a esquerda brasileira vai ganhando esse espaço. Seguidor do Bolsonaro só tem 600 mil.
E mesmo assim, tem alguns que estão chateados demais, sabendo que tem um presidente calça frouxa. A verdade é essa. Muito bem, Elisiário Máximos aí abrindo, né? Falando aí um pouco já da questão da repercussão do dia 7 de setembro aqui no nosso país. Nonato Saraiva, o que você tem a acrescentar, a complementar aí na fala de Elisiário, por favor? Fernando e Elisiário, quando você sugeriu para a gente vir fazer esse contraponto aqui, a nossa leitura dos atos de 7 de setembro, eu já estava tentando falar com você para a gente colocar um programa extraordinário, né? A gente precisava fazer essa leitura, né? E o que é que eu vi? Primeiro, nós vimos um evento preparado há mais de 2 meses, e sobre ameaça. Eu acho que o bolsonarista até hoje estava imaginando que o exército ia estar na rua com o Bolsonaro. E o exército, o cabo e o soldado e a sua turma ia fechar realmente o Congresso. Agora, para acontecer o quê depois, se eles em 1000 dias não conseguiram administrar uma pandemia? Se em 1000 dias tudo aumentou, levaram o gás para R$110, a gasolina para 7, o dólar para quase 6, o quilo de carne para 50, certo? A mortandade para mais de quase 600 mil, e o cara andando de moto, fazendo churrasco, motocicletas e mais inaugurações de pontas de obra, fazendo comícios antecipados, porque ali foi um ato político, ali foi um comício. E o que é mais grave, foi um evento político envolvendo todo um aparato público, que é ilegal. Nós tivemos no dia 7 de setembro que a gente saiu às ruas para ver os desfiles, os, entre aspas, patriotas, que eles acham que se enrolar numa bandeira brasileira os torna mais patriota do que eu, Elisiário e você, e ao mesmo tempo entregam tudo que a gente tem a preço de banana, como agora, e tem essa mania de jogar a culpa para os governadores, para o STF, e botou na cabeça do gado lá que iam realmente entrar, arrombar as portas do STF, pegar os 11 ministros e tirar fora dali, substituir por quem, né? Você chegar a ponto de ver, eu disse no programa passado, nós somos o país que tivemos Sobral Pinto, que tivemos Ulisses Guimarães, Enfio, Chico Buarque, tivemos a Tropicália, tivemos a Brizola, tivemos estadistas de respeito do mundo todo, passamos por algo até chato, que a gente ficou naquele... imaginando que poderia acontecer se realmente essas pessoas iam provocar este ato. O que é que eu vi? O único poder ainda que Bolsonaro não pôde e não pode comprar é o STF. Ele comprou a Câmara, certo? Com o Centrão coordenando a Câmara, teve problemas com o Senado, está tendo problemas com o Senado. Eu acho que vai começar a ter problemas com Augusto Aras, porque Augusto Aras queria a recondução, e no primeiro ele sabia que ia demorar pouco, ele tinha que fazer aquilo de proteger e blindar o presidente, para daí chegar à recondução, para poder evitar que os impeachments passem e que as denúncias cheguem ao STF. O Bolsonaro convocou sua militância e jogou assim a última cartada. Ali é o que ele tinha, é o que ele tem. Eu imaginei que fosse 30 vezes mais, pelo boom, barulho, a zoada que teve. Eu conheço Brasília, meus filhos moraram lá, eu fui muitos congressos e fui shows ali também. Ali eu fiz a leitura dos espaços. Os gramados, 3 primeiros gramados principais, ali tem em torno de 600 de largura por quase 1000 de comprimento cada gramado daquele. Eles usam ali até para fazer um teste de contingente. Quando há eventos, eles vão até a torre, dependendo do tamanho do evento, até a torre de TV. Eu assisti ali em 2008 um show com 2 gramados lotados. Show do Capital Inicial, shows de rock, eventos ali em Brasília. O Bolsonaro não conseguiu lotar meio gramado lá em Brasília. Com todo esse arranjo, esse aparato, o apoio incondicional, o chamamento, antes do dia 7, nós tivemos inúmeros cultos de igrejas evangélicas fundamentalistas, que indiretamente era uma convocatória para esse evento. Essas igrejas, entre aspas, que têm como temeridade a chegar a passar a tributação sobre as grandes fortunas. Porque se tem um cara que Jesus, Deus, qualquer entidade, Shiva, orixás, passa longe, é de um cidadão chamado Silas Malafaia. Porque eu não admito que você use o nome cristão, Cristo, para pregar ódio. Aquele homem fala, ele cospe ódio.
é matar, deseja mal, e a gente sabe o que é que está por trás disso, o lucro acima da vida. Então o militante ele foi achando que ia ter mesmo a invasão do STF. O próprio Bolsonaro sabia que isso nunca poderia acontecer, certo? De forma nenhuma. Primeiro porque o Brasil já está numa insegurança jurídica tremenda, mundial, as empresas estão indo embora do Brasil, exatamente por isso. Ele ia aprofundar mais ainda essa insegurança. A pressão dos próprios empresários que o ajudaram no golpe até aqui, fez com que ele recuasse em relação a isso, certo? Mas, infelizmente, alguns militantes ainda imaginavam que realmente isso ia acontecer. E aí foi quando eles deram com os burros na água, porque o exército não foi, os políticos não foram, certo? Que ele imaginou que iriam mais políticos, né? Teve um péssimo apoio. Em São Paulo, teve muita gente na Paulista, mas era o esperado. No resto do país, muito insignificante as mobilizações.